Estimados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da Palavra de Deus. Esta rúbrica Master Coach enquadra-se na categoria de coaching espiritual, em que, através desta vocação, nós procedemos à partilha da Boa Nova. Em momentos separados, fazemos estudos teológicos aprofundados para que, posteriormente, através deste momento, este ambiente, possamos confraternizar, isto é, partilhar o maná, que é o pão da vida, e o pão da vida que é o próprio Deus. O próprio Deus que é Cristo, que é aquele verbo que fez carne. Então, o nosso objetivo, através desta via, é difundir o Evangelho, difundir a Cristo enquanto mistério do plano de Deus, orientar, ajudar as pessoas a poderem andar em conformidade com a vontade e a lei do Senhor, ensinar as pessoas a ter um maior apego e afeiçoamento à leitura e meditação constante nas Escrituras Sagradas, para que através desse ato também possam aprender a orar cada vez mais melhor, sejam orações que agradam a Deus. E por último, por via deste hábito, desta prática da oração, possamos tão somente obedecer ao mestre da oração, que é Jesus Cristo, que diz que devemos sempre orar e vigiar. E se nós assim fizermos, tivermos uma conduta diária, uma vida de oração, pela mesma fé, pelo mesmo Espírito, assim vamos contribuir para que a humanidade possa se curar das muitas feridas com as quais nos deparamos ou vivemos nos dias de hoje. É uma humanidade que é marcada por violência atrás de violência. As pessoas violentam-se umas às outras. Aquele que violenta uma, a outra também responde com violência. Nós estamos numa onda de decadência, num ciclo vertiginoso de violência atrás de violência, o que causa separação entre as pessoas e, por fim, sofrimento. Então, tudo o que precisamos, conquanto, é uma vida de oração, mas uma oração que agrada a Deus, uma oração para nos unirmos e assim ficarmos fortalecidos, de tal forma com que o Senhor possa conviver no meio de nós. Temos como proposta de tema para hoje a divisão do reino. Este tema nós vamos explicá-lo à luz do livro 1 de Reis, do capítulo 11, versos 1 a 13, e no 3 que vai dos capítulos 12, verso 1 até o capítulo 14, verso 31. Recuando um pouco para o que nós tratamos na última aula, antes de entrarmos para este tema, nós na última aula falamos sobre o reinado de Salomão. E em Salomão nós vimos que ele, quando subiu para oferecer 1000 vítimas em Gibeon, nessa altura ofereciam-se holocaustos em lugares altos, porque a arca ainda não estava lá. Então, por essa razão é que ele subiu para Gibeon, ofereceu 1000 vítimas, depois o Senhor aparece a Salomão em sonhos, e Salomão pede a Deus um coração cheio de entendimento para que ele pudesse distinguir o bem e do mal. Inicia assim Salomão o seu reinado com muita sabedoria. Mas Salomão, por ter se descuidado de um alerta que o Senhor tinha lhe dado, para que ele se cuidasse, não se misturar com outras mulheres que poderiam lhe conduzir à idolatria, é assim que Salomão acaba por se envolver com vários casamentos mistos. E como se não bastasse, por via desses casamentos mistos, conduziram a que ele causasse a profanação do templo. Isto é, se o seu pai Davi tinha lutado, tinha vencido toda a idolatria, tinha destruído todo tipo de altares idólatras e tinha também conseguido unificar o reino, esse seu filho, Salomão, é aquele que fez com que o sacerdócio voltasse a tornar-se apóstata, pois ele, de forma contígua ao templo, ele passou a construir outros templos, onde os deuses das suas mulheres ofereciam incensos, onde ele próprio também passou a adorar falsos deuses. Tendo Salomão agido dessa forma, isso atraiu a ira de Deus. É uma daquelas poucas passagens que se descreve Deus como tendo um comportamento de pessoa. E diz mesmo a Escritura que Deus ficou irado, isto é, Deus ficou irritado
com Salomão. Tendo Deus se aborrecido com Salomão, ele desce até Salomão e diz a Salomão: Salomão, tu não me serviste com fidelidade como teu pai Davi. E agora o teu coração não é inteiramente para mim. Por essa razão, eu vou causar a divisão do reino. Vou criar uma diluição do poder que tu tens. Porque Deus entendia que Salomão tornara-se apóstata por causa do muito poder que ele adquiriu, que tinha a ver com a ambição desmedida que ele teve por causa da luxúria. Isso causou, no limite, com que ele passasse a todo custo para sustentar aquela vida de luxúria, ele passasse a ser apóstata para agradar as suas muitas mulheres. Então Deus disse: Salomão, como o teu coração já não é inteiramente para mim, então eu vou diluir o teu poder. Mas não vou fazer isso enquanto tu estejas em vida. Vou fazer isso a partir da geração seguinte. E vou, somente por consideração a Jerusalém, por amor a Jerusalém e por amor a Davi, meu servo, vou conservar pelo menos uma cidade, que é lá onde a minha luz vai permanecer. Tendo-se consubstanciado isso, estamos a dizer que Salomão é um rei que se começou o seu reinado cheio de sabedoria, e ele aplicou a sua sabedoria primeiramente para julgar a causa daquelas duas mulheres que vivendo na mesma casa estavam a disputar o mesmo filho. Ele, através da sua sabedoria, aplicou-a para que ele edificasse o reinado, fizesse o reinado tão áspero e chegasse a um nível em que o reinado nas mãos de Salomão chegou a se tornar o reino mais poderoso do mundo inteiro. Então, Salomão conseguiu levar o reinado de Israel até o cume, até o auge. Depois também esse mesmo Salomão começou a criar as primeiras rupturas para depois com que o reino se enfraquecesse. Isso ocorreu já com o reinado do seu filho, isto é, a maldição que Salomão atraiu e que foi dada a conhecer a ele pela forma de esta condenação que Deus lhe deu e que depois Deus foi também dizer em separado ao profeta Iás. Isto já era algo que Deus tinha chamado à existência, mas ainda não era real aos olhos físicos. Isso ocorreu, tornou-se real com o reinado do filho de Salomão, chamado Roboão. Então é sobre isso que nós vamos falar. É sobre a divisão do reino. É o momento em que começa a observar aquilo que Deus já tinha falado a Salomão antes, que foi o tema que nós tratamos na última aula. Então, para esta aula, que é a divisão do reino, nós vamos falar de 6 partes. A primeira é quando Deus levanta adversários contra Salomão, 2 adversários. Vamos nos focar num deles, chamado Jeroboão, que este depois acabou por ser adversário direto do Roboão. A segunda parte, vamos falar sobre como é que decorreu a separação das tribos do norte, isto é, numa compreensão do processo de como se desencadearam os acontecimentos, vamos perceber o que causou a separação das tribos do norte. Embora nós estamos aqui a compreender que esta separação das tribos do norte foi profetizado antes. Deus já tinha decretado isso. Na verdade, a causa espiritual disso foi a idolatria de Salomão. Mas houve também uma contribuição de Roboão no seu proceder. Então aqui vamos compreender qual foi o procedimento pelo qual, em todo lugar, há uma efetiva separação das tribos, embora essa separação das tribos já tinha sido antes anunciada por Deus. Terceiro, vamos falar sobre o relato de profecia e cumprimento, quando Deus enviou um jovem profeta saindo de Jerusalém até Betel, onde Jeroboão queria oferecer vítimas a altar pagão, porque era lá onde adoravam bezerros de ouro. Então este jovem profeta é lá onde chega e amaldiçoa aquele mesmo altar. Em seguida vamos falar sobre a idolatria de Jeroboão, isto é, quais foram as causas, os motivos pelos quais Jeroboão acabou por se submeter à idolatria, essa idolatria que levou também à ruína do próprio Jeroboão, quando este jovem profeta repreende a Jeroboão e depois de seguida um outro profeta existente naquela zona de Betel, para distinguir desse jovem profeta, chamam de um velho profeta. Então, quando um velho profeta que vem naquela zona, ouvindo falar
dos prodígios que aquele jovem profeta operou, ele então encetou um plano de conspirar contra aquele jovem profeta através de uma mentira. Então foi convencer aquele jovem profeta para que ele regressasse à sua casa e de lá, amaldiçoando, foi quando esse jovem profeta é morto por um leão. E por fim vamos falar sobre o momento em que o profeta Aias prediz a ruína da casa de Jeroboão. Jeroboão agora, por consequência da sua idolatria, viu seu filho gravemente doente, envia a sua esposa para ir consultar ao profeta Aias, aquele que havia lhe dito antes que ele haveria de governar sobre 10 tribos. Essas 10 tribos que Deus iria retirar de Jeroboão, iria dar a Jeroboão. Então ele, nessa altura, angustiado pela doença do filho, manda a sua esposa para ir consultar esse mesmo profeta para saber qual era o destino do seu filho que estava doente. Então é sobre isso que nós vamos falar. Primeiro, nesta altura o que acontece? Vamos primeiro pegar esta parte final do reinado de Salomão para compreendermos facilmente o que vem a seguir. Nessa altura o que acontece? Salomão, se Deus no início deu-lhe uma sabedoria, era uma sabedoria para que ele dominasse ele tivesse várias habilidades. E Salomão teve muitas habilidades. A primeira habilidade que ele teve era um discernimento muito grande. Era um grande sentido de justiça e sabedoria em aplicar essa mesma justiça. Era uma sabedoria a nível do governo, da administração do próprio reinado, aquilo chama-se de gestão nos dias de hoje. Mas também Salomão tinha uma alta sabedoria em termos de conhecimento científico. E Salomão tinha também uma alta sabedoria em termos da técnica. Salomão também, como se não ficasse só por aí, Salomão também tinha vários outros atributos sobre sabedoria, mas, por fim, Salomão não soube aplicar a sua sabedoria. De que forma? Nesta altura, Salomão, para consolidar o seu domínio e poder sobre a tribo de Israel, ele entendeu fortalecer a cidade de seu pai Davi, erigindo aquilo que se chama de Milo, que foi mais uma infraestrutura pública. Quando constrói Milo como uma infraestrutura pública, a par de vários outros grandes empreendimentos que Salomão edificou, como seja o templo, como seja o palácio, como seja a casa, as casas que construiu também para as suas esposas, incluindo o próprio Milo e vários outros empreendimentos. Isso fez com que, por força desta necessidade de financiar a realização dessas todas as obras, isso fez com que Salomão introduzisse o tributo, a tributação. Mas não só a questão de introdução da tributação, como também fez com que ele aumentasse o encargo fiscal para que aquelas pessoas que estivessem ao serviço do reinado pudessem também contribuir de parte daquilo que produziam para devolver ao próprio reino em forma de tributo, em forma de imposto. E isso causou muito descontentamento. Essas medidas Salomão tomou. E uma das pessoas que se descontentou com Salomão é Jeroboão. Jeroboão, na altura, era um jovem, cheio de energia e também muito aplicado ao trabalho. E Salomão reconhecia em Jeroboão como um jovem com muitas qualidades. Então, o que acontece? Jeroboão não concordou com esta decisão de Salomão em edificar Milo. Então, Jeroboão, certa altura, ele, a caminhar, ele cruza-se com o profeta Aias. O profeta Aias, que era profeta em Silo, ele cruzando-se com Jeroboão, ele trazia uma túnica nova, uma veste nova. Então, quando ele cruza-se com Jeroboão, ele tira aquela túnica nova, ele rasga a sua túnica em 12 pedaços. E depois ele tira desses 12 pedaços, 10 pedaços da sua túnica e entrega a Jeroboão, dizendo: Jeroboão, eis que Salomão profanou muito templo, porque Salomão ofereceu e idolatrou deuses pagãos, Asteroide, Baal, vários deuses das suas várias esposas também estrangeiras. E isso causou com que Deus se indignasse com a postura de Salomão e decretasse também, por assim proceder de Salomão, decretasse a divisão do reino. Então, eis que Deus vai tirar o poder, vai diluir o poder de Salomão
e desses 10 reinos, 10 vão ser teus. Então, Jeroboão, receba esses 10 pedaços da minha túnica que representam 10 reinos que Deus vai dar a ti, para que tu sejas o rei dessas 10 tribos. Conquanto tu deves te aplicar a cumprir na lei do Senhor, isto é, deves imitar os passos do teu pai Davi e não proceder segundo Salomão, para que Deus confirme em ti um reinado eterno. Então, Deus, quando diz isso, Jeroboão tem o conhecimento, Salomão começa então a querer perseguir para tirar a vida a Jeroboão. E Jeroboão, para poder conservar a sua vida, foge e vai ficar no Egito, muda-se para o Egito e foi ficar no Egito lá uns anos. Quando Jeroboão está lá, ele ouve falar sobre a morte de Salomão. Quando Salomão morre, então, para que ocorresse a unção do seu filho Roboão como rei, Roboão sobe por essa altura para ir tomar posse, ele sobe até Siquém. Quando Roboão chega lá a Siquém, é chegada a informação lá no Egito, dando a conhecer a Jeroboão, que Roboão já estava para tomar posse como sucessor de Salomão. Então Roboão sai do Egito, é chamado do Egito para voltar para Israel e junto com uma assembleia, isto é, junto com uma congregação, junto com um conjunto muito grande, ele a liderar um conjunto de muitas pessoas, eles foram ter com Roboão, porque Roboão acabava de tomar posse. Eles foram fazer uma apelação a Roboão. Eles chegaram lá e disseram, Roboão, o teu pai foi muito áspero conosco, foi muito duro conosco. Ele nos impôs um jugo muito pesado. Então nós te pedimos, reduza o jugo para nós te servirmos eternamente. Roboão responde assim, ouvi, voltem daqui a 3 dias, vou vos dar a resposta. O que Roboão fez? Ele primeiro chama os seus assessores, que eram anciãos. Esses anciãos são os mesmos anciãos que eram assessores do pai dele, Salomão. Ele chama esses anciãos e diz, o povo veio ter até mim e disse-me, pediu-me para eu reduzir o jugo. O que eu devo fazer? Então os anciãos disseram, Roboão, se tu hoje fores servo desse povo, atendendo ao seu pedido, respondendo com cordialidade, com amor, com doçura, falando bem com o povo, obedecendo a eles, sendo servo a eles, atendendo ao pedido deles, então o povo vai te servir eternamente. Roboão não se conteve só com esse conselho. Roboão chama agora os seus amigos aqueles com quem ele cresceu e que nessa altura já estavam a servir a ele enquanto rei. Ele chama os amigos, diz, amigos, veio o povo e eles pedem para eu reduzir o jugo. O que eu devo fazer? Então os amigos de Roboão dizem assim, Roboão, se o povo pediu para tu reduzir o jugo, então aumente ainda mais o jugo, que é para o povo te temer, que é para o povo desistir desse pedido, dessa necessidade. Então, se o teu dedo minguinho, diga ao povo que o teu dedo minguinho, que o teu dedo menino, que o teu dedo pequeno, mínimo, é maior do que os rins do seu pai. Isto é, aumenta o jugo, porque o povo aí vai se acalmar. Então, Roboão volta, passado 3 dias, o povo volta para recolher a resposta de Roboão, e Roboão dá por resposta mesmo isso. É uma resposta áspera, que mostrou que ele considerou a opinião ou o conselho dos amigos, e ele dizendo ao povo, de forma direta e aberta, que ele iria aumentar o jugo para o povo, que ele iria ser mais áspero, mais duro do que o seu pai havia sido. Quando Roboão diz isso, o povo diz assim, Roboão, o que nós temos a ver com a casa de Davi? Então o povo saiu de lá, de Judá, e o povo voltou para tendas. Isto é, o povo de Israel voltou para viver novamente em tendas, abandonando a zona de jurisdição onde Roboão exercia o seu poder.
Quando o povo se distancia, coloca-se lá, então Roboão continua a exercer o seu domínio sobre aquele povo que ainda se conservava ali nas cidades. Então, certa vez, Roboão manda um dos seus superintendentes, aqueles cobradores de impostos, para que eles fossem cobrar impostos ao povo. Este povo de Israel que estava nas tendas. Quando eles chegam lá para cobrar um imposto ao povo, o povo acaba por apedrejar. Em reação, apedrejam, não reconhecendo aquele superintendente, não reconhecendo o poderio e o governo de Roboão. Eles apedrejam aquele cobrador de impostos e aquele acaba por morrer. Quando Roboão ouve falar desta atitude do povo, Roboão, com medo, apressadamente entra no seu carro e foge até Jerusalém, até a terra natal de seu pai, onde ele se sentia mais seguro. Quando Roboão chega lá, então o povo ouve dizer que Roboão havia saído, havia abandonado aquela zona, que tinha recuado até Jerusalém, até Judá. Então o povo conclama, chama a Jeroboão e investe a Jeroboão enquanto rei de Israel, cumprindo-se assim aquela profecia. De seguida, Roboão, estando já lá recolhido na sua zona de conforto, onde tinha segurança, ele reuniu tropas de elite, guerrilheiros, em número de 180 mil, porque ele lá tinha domínio sobre 2 reinos, que eram Judá e Benjamim. Então ele fez um recenseamento e contou 180 mil guerreiros de elite. Quando eles queriam se fazer a peleja contra o povo de Israel, para que eles recuperassem aquelas tribos, então Deus manda um profeta, o profeta Shimeias. O profeta Shimeias vai ter com Roboão, diz assim: Roboão, não façam guerra, não pelejem, não lutem contra os vossos irmãos, porque esta divisão do reino foi pela vontade de Deus. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 24. Roboão a querer lutar para ir conquistar as tribos que ele tinha perdido, Deus manda um profeta lhe dizer que essa divisão do reino foi vontade de Deus. Então Roboão desistiu de tal intento, obedecendo, recuou, parou. Ao isto se fazer, estávamos somente a cumprir aquela profecia que Deus havia dado a conhecer a Salomão por causa da sua idolatria, isto é, a apostasia misturada com velhice de Salomão, bem como o momento em que Deus instrui ao que o profeta Aias também cortasse 10 pedaços, cortasse a sua túnica em 12 e dos 12 tirasse 10 pedaços e desse a Jeroboão, ainda não conhecia que Jeroboão iria ser o rei de Israel. Então, depois disso, Jeroboão começa a pensar. Jeroboão estava preocupado. Qual era a preocupação de Jeroboão? Era com o culto. Era com a lei do culto. Jeroboão tinha o controle, o domínio administrativo. Jeroboão era rei e ele estava a governar sobre 10 tribos. Mas o culto ainda realizava-se segundo a prescrição, que era o povo tinha que descer sempre que fosse para fazer aquelas celebrações religiosas. O povo tinha que descer até Jerusalém. Então Jeroboão começa a pensar: eu aqui corro um grave risco. Sempre que este meu povo quiser adorar, tem que descer para Jerusalém. Há de acontecer qualquer dia, fazendo isso, podem acabar por se afeiçoar e passarem a ser governados ou aceitarem a governação de Roboão e eu assim perco o meu poder. Mas Jeroboão está a pensar com ele sozinho isso. Então ele a pensar nesses seus pensamentos, com medo, ele acaba por deliberar com ele próprio. Ele diz: então vou fazer o seguinte: o que é que eu vou fazer para impedir o meu povo de descer até Jerusalém para ir adorar a Deus, com o risco de fazendo isso lá, eles passarem a estar sob a administração de Roboão e eu perder assim o meu reinado? Então Jeroboão decide: então eu vou construir 2 bezerros de ouro. Para quê? Para que estes bezerros de ouro sejam como Deus e este povo, ao invés de ter que descer a Jerusalém, com risco de eu perder este povo, então este povo passa a adorar aqui sem ter que sair de cá.
Então, Jeroboão manda fazer 2 bezerros de ouro e manda construir altares. Um em Betel e outro em Dan. Depois ele chama o povo e apresenta ao povo aqueles bezerros, dizendo ao povo que estes bezerros são os deuses que fizeram com que os vossos pais saíssem do Egito. O povo, aceitando aquilo, então Jeroboão passa a instaurar uma nova lei, entre aspas, do culto. Isto é, Jeroboão fica a escolher pessoas ali para serem sacerdotes e não seguindo a letra, aquilo que era a lei do sacerdócio. Porque na altura nós sabíamos que o sacerdócio era somente reservado para uma linhagem escolhida, que eram os filhos da tribo de Levi, da casa de Arão. Mas Jeroboão escolheu como sacerdotes pessoas, ali o acaso, passou a instituir festas de dedicação a Deus no 8º mês e no 15º mês. E assim ele introduziu essa festa de culto. Ele próprio subia para os altares para ele próprio oferecer incenso. Então, no 8º mês, quando já estava para iniciar essa nova lei do culto, Jeroboão sobe até Betel para lá ir oferecer incenso, ir oferecer sacrifício, ir idolatrar também aqueles bezerros de ouro. Importa dizer que os bezerros de ouro, isto era idolatria ao deus Baal, era baalismo, isso era a prática dos cananeus. Então, quando Jeroboão sobe até Betel para irem adorar ao bezerro de ouro, lá no altar idólatra em Betel, Deus manda vir de Jerusalém um jovem profeta, para que esse jovem profeta fosse amaldiçoar aquele altar, o qual Jeroboão queria fazer idolatria. Quando o jovem profeta lá chega, o jovem profeta diz: altar, altar, eis que Deus vai suscitar um rebento da casa de Davi que vai se chamar Josias. E esse há de vir pessoalmente para matar esse sacerdote e fazer com que os ossos desse sacerdote sejam oferecidos como vítimas sobre esse mesmo altar. E por sinal disso que eu estou a dizer, esta fenda que vocês vão abrir, ou melhor, este altar vai se abrir uma fenda pelo meio e todas as cinzas vão ruir sobre essa mesma fenda. Quando esse jovem profeta diz isso, Jeroboão sente-se desautorizado, sente-se intimidado. Então Jeroboão, ele aponta para aquele jovem profeta e diz: prendam-o. Isto é para que deteste aquele jovem profeta. Quando ele faz esse gesto, a mão dele seca. Quando a mão de Jeroboão seca, ele com medo pede àquele jovem profeta: te peço que rogues a Deus para que normalize a minha mão. Então aquele jovem profeta volta a rogar ao próprio Deus e Deus alivia e Jeroboão volta a recuperar as suas mãos. E cumprindo-se aquilo que o jovem profeta tinha dito, isto é, sobre aquele altar abre uma fenda e aquelas cinzas ruem sobre ele. Jeroboão, com medo, reconhecendo que estava diante de um verdadeiro profeta, diz assim: te convido para a minha casa, vem até lá para eles recobrar as forças e depois beberes uma água, comeres um pão. Aquele jovem profeta disse: eu não irei para a tua casa, nem que me desses metade da tua casa. Eu não aceito. Porque Deus, quando me trouxe para esta missão, Ele disse-me que eu não fosse para casa alguma, não bebesse água de ninguém, não comesse pão de ninguém, nem tampouco voltasse pelo mesmo caminho que eu vim até aqui. Então, essa informação correu ali na cidade e chegou ao conhecimento de um profeta daquela zona. Para distinguir esse jovem profeta, a Bíblia diz um velho profeta. Então, este velho profeta, ele pergunta aos seus filhos: como é que esse jovem profeta foi? Então ele diz: esse jovem profeta foi por este caminho. Então ele mandou preparar a jumenta dele, monta a jumenta e segue por aquele caminho atrás do jovem profeta. E ele encontra o jovem profeta sentado debaixo de um terebinto, numa sombra, a repousar.
O velho profeta, quando chega lá, encontra aquele jovem profeta, diz assim: saudações, homem de Deus. Eu te convido, és tu o jovem profeta que esteve lá? Ele disse: sim, sou eu. Então diz assim: eu também sou profeta, eu também sou homem de Deus. E um anjo falou-me o seguinte, que é para tu voltares para a minha casa comigo e eu lá vou te servir água para beber, pão para beber, para descansares um pouco, depois podes continuar a viagem. Então aquele jovem profeta diz que não, eu não posso voltar, porque Deus disse-me que eu não posso aceitar pão algum, não posso aceitar água, nem posso voltar pelo mesmo caminho. O velho profeta mente, diz que foi um anjo que me disse isso, quando não tinha sido anjo nenhum que havia o dito. Foi um anjo que me disse isso. Ele só queria convencer a todo custo o jovem profeta. E o jovem profeta, mais uma vez, desobedecendo a Deus. Aqui, o jovem profeta, se tinha sido até aqui íntegro, temente a Deus, justo, ele, neste momento, ele desobedece a Deus porque acreditou nas palavras de um velho profeta que disse que aquelas palavras que ele estava transmitindo ao jovem profeta eram palavras vindas de Deus quando não eram vindas de Deus. Então aquele jovem profeta, acreditando nas palavras desse velho profeta, volta com o velho profeta para a sua casa. Quando chegam na casa do jovem profeta, o jovem profeta lhe serve água e serve-lhe pão. E aquele jovem profeta come e bebe da água. Depois dele fazer isso, então o oráculo do Senhor, o Espírito de Deus, vai para aquele velho profeta e aquele velho profeta vira-se para aquele jovem profeta e começa a amaldiçoar aquele jovem profeta, dizendo assim: Deus tinha te dito para você não beber água, para você não comer pão, para você não voltar do mesmo caminho, mas você aceitou. Então você fez tudo isso, você desobedeceu a Deus. Então, como você desobedeceu a Deus, os teus ossos não vão repousar junto à sepultura dos teus pais. Então, quando ele diz isso, ele amaldiçoa o jovem profeta. Dia seguinte, prepara a jumenta. O jovem profeta pega a jumenta, parte no seu caminho de regresso à casa. Pelo caminho, o jovem profeta encontra-se, depara-se com um leão. Este leão ataca o jovem profeta, fere-o, tira a vida ao jovem profeta, mas não comeu o jovem profeta. Não degolou o corpo, o cadáver do jovem profeta. Então o leão tira a vida do jovem profeta e depois o leão ficou ali repousado perto do cadáver daquele jovem profeta. As pessoas então passaram, transeuntes, foram passando, viram aquele cadáver e quando chegaram à cidade foram informar que nós vimos um cadáver, assim, tem alguém morto. Aquela informação chega ao conhecimento do velho profeta. O velho profeta percebe-se que aquele há de ser o jovem profeta. Então o velho profeta vai novamente, prepara a sua jumenta, vai novamente para lá e chega lá e encontra realmente o cadáver do jovem profeta ali, a jumenta morta e o leão. Então o velho profeta leva o cadáver do jovem profeta, põe na sua jumenta e vai com o cadáver do jovem profeta para a sua casa. Quando ele chega na sua casa, ele começou a chorar a morte do jovem profeta. Isso é o velho profeta. Chora a morte do jovem profeta. Depois ele dá instruções aos seus filhos, dizendo: quando eu morrer, também peço que me sepultem ao lado dos ossos deste jovem profeta. Mas, entretanto, vos acautelo sobre uma coisa, é que todos esses sinais que este jovem profeta disse hão de se cumprir, isto é, aquilo que o jovem profeta disse quando foi amaldiçoar o altar onde Jeroboão estava a oferecer incenso, estava a oferecer vítimas, estava a adorar bezerros de ouro, e que o jovem profeta chegou amaldiçoando aquele altar, dizendo que aquele altar iria ruir e que os ossos dos sacerdotes falsos haveriam de estar no lugar das vítimas. Aquilo vai acontecer. Então, depois de dizer isso, Jeroboão não mudou. Portanto, houve essa advertência do próprio velho profeta que foi enganar o jovem profeta, depois chorou a morte do jovem profeta, depois reconheceu que aquela profecia do jovem profeta era verdadeira.
Mesmo até o próprio Jeroboão, tendo depois visto por intermédio dos prodígios, dos milagres que aquele jovem profeta fez, Jeroboão ainda assim não mudou. Continuou a praticar a idolatria aos olhos de Deus. Então o que aconteceu? O filho de Jeroboão fica doente. Quando está doente o filho de Jeroboão, ele, preocupado com a doença do seu filho, ele diz à sua esposa, porque ele estava envergonhado, ele sabia o que ele estava a fazer, que ele já estava a se desviar do caminho de Deus. Então ele chama a sua esposa e diz, esposa, peço que vás até Jerusalém, até Siló, ires procurar por um profeta chamado Aias. E vá lá, esse profeta chamado Aias é aquele que, quando eu estive a caminho antes, entregou-me 10 pedaços da sua túnica e disse que eu seria rei de Israel. Então eu te peço que tu vás ter com este profeta para ele saber dele o que vai acontecer com esse meu filho, com esse nosso filho. Então, a mulher de Jeroboão parte para lá. Antes da mulher de Jeroboão chegar lá, antes da mulher de Jeroboão chegar lá ao destino, à casa do profeta Aias, Deus aparece para o profeta Aias, diz ao profeta Aias, Aias, a mulher de Jeroboão está a vir e ela traz uma notícia, uma angústia, uma aflição, porque eles têm um filho doente. Então, diz tão somente a verdade a eles. Então, quando a mulher de Jeroboão chega, começa a andar devagar para que não se fizesse ouvir ou perceber que ela havia chegado. Por quê? Porque nessa altura o profeta Aias já estava velho de idade, estava com os olhos cansados e não conseguia ver. Então ela entra e começa a andar devagar, de forma disfarçada, para que ela não fosse ser reconhecida pelo profeta Aias. Então o profeta Aias diz, és tu mulher de Jeroboão, eu sei. Entra, venha até aqui. Quero te dizer o que vai acontecer e a ruína que vai acontecer sobre a casa de Jeroboão. Deus está errado com a conduta de Jeroboão, porque Jeroboão fez aquilo que é mal aos olhos de Deus. Jeroboão foi pior, porque aquilo que já faziam os outros, Jeroboão fez ainda pior do que aquilo que os outros faziam. Então Deus decretou a ruína de toda a casa de Jeroboão. Esse filho que está doente vai morrer hoje. Tu, quando chegares lá na cidade, logo que chegar, já de ouvir dizer que esse filho morreu. E esse é o único filho da casa de Jeroboão que há de ser enterrado numa sepultura, porque todos os outros, os seus corpos, os seus cadáveres vão ser comidos por leões, cães e aves dos céus. Porque Deus indignou-se com a conduta de Jeroboão e vai destruir Jeroboão e toda a sua família. Então, o profeta Aias, quando diz isso, a mulher sai, volta para ir dar a notícia, a resposta a Jeroboão. E a mulher, logo que entra na cidade, o seu filho que estava doente morre. E, dessa forma, cumpriu-se integralmente aquilo que era a profecia de Deus, informado a esta mulher por intermédio do profeta Aias, e que conduziu toda a ruína da casa de Jeroboão em consequência da idolatria, por ter desobedecido também, mais uma vez, aquilo que foi a orientação do Senhor para que Jeroboão servisse na casa de Israel, como procedera a Davi. Importa, por fim, antes de concluir, lembrar-nos que Jeroboão, quando soube o poder, tentamos a dizer que a divisão do reino fez com que Israel esteve unido como um único reino durante um período de 120 anos. 40 anos reinado de Saul, 40 anos reinado de Davi, 40 anos reinado de Salomão. A idolatria de Salomão, bem como a postura de Roboão, causou a divisão do reino. E essa divisão do reino, esta ruína do reino, fez com que o reino fosse dividido em dois. Um reino chamado Israel a norte, que a capital era Samaria, e um reino a sul, chamado Judá, cuja capital era Jerusalém. Este reino no sul eram as tribos de Judá e de Benjamim. Roboão, quando inicia o seu reinado, tinha a idade de 41 anos. Roboão era filho de uma das esposas de Salomão, chamada Naama. Essa era uma amonita. Roboão esteve no poder durante 17 anos.
E no 5º ano do seu reinado, houve um rei do Egito que desceu até Jerusalém e foi saquear uma parte considerável daquilo que eram os ouros e reservas de ouro que tinham lá no templo. E este foi o primeiro assalto que foi feito ao templo. Depois houve mais outros, isso foi uma dilapidação contínua, que no extremo, no limite, levou até a que todo o povo fosse levado como cativo. No caso, o povo de Judá foi levado como cativo para a Babilônia, cuja capital é Babel, e o povo do norte foi levado como cativo para a Síria, cuja capital é Nínive. Tendo chegado a esta parte, fica aberta a sessão de questões, comentários, sugestões, para podermos aprofundar este tema. Muito obrigado. Paz, irmãos. A paz. Obrigado. Aqui tenho algumas questões aqui para melhor entender. A primeira é: o Salomão é visto como um rei sábio. Como chegou a ter muitas mulheres e cair no pecado? A seguir, será que o Roboão era um rei escolhido por Deus por ter agido dessa forma? Também o Jeroboão, embora foi escolhido por Deus, por que não confiou esse Deus a não adorar a idolatria? A última. Por que o jovem profeta desobedeceu a Deus e o Deus não revelou também a mentira do velho profeta? Por que o jovem profeta desobedeceu a Deus e o Deus também não revelou a mentira do velho profeta? Obrigado. Amado João, saudações. Eu tive uma palavra que apareceu e quando aparece-me eu digo da forma como sou inspirado a dizer. A palavra diz o seguinte: levante e ande. É só esta palavra que apareceu-me no momento em que ia ouvindo a palavra e pediu, o Espírito Santo instruiu-me a dizê-la desta forma: levante e ande. Para hoje, eu tenho cá algumas questões, das quais seria: quais são as cidades que Deus poupou na divisão do reino e por que as poupou? Quem instou a Jeroboão ao reinado? Foi Deus ou seu pai? Jeroboão ou Roboão? Roboão. É Roboão, sim. Roboão. Em seguida, como é que nos dias de hoje é praticada a idolatria e quais cuidados a ter para não cair em líderes idólatras, para cair nas mãos de líderes idólatras? Que cuidados observar para não cair nas mãos de líderes idólatras? Porque Roboão, vendo e reconhecendo Deus nos atos do jovem profeta, continua adorando Ben. Por que Jeroboão? Não Roboão. É Jeroboão. Continua. Por que Jeroboão? Porque Jeroboão, vendo e reconhecendo Deus nos atos do jovem profeta, continua adorando benzeiros de ouro. Como é que podemos nos cuidar para não cair na desobediência do jovem profeta aos serviços do Evangelho? Para não cair na desobediência do jovem profeta
aos serviços do Evangelho, ou quando Deus nos dá uma missão, o que aprender ou quais lições tirar do jovem e do velho profeta? Qual era o plano de Deus ao dividir o reino na história do resgate do homem do pecado original? De seguida, como Deus reunificou o reino. Como é que Deus reunificou o reino e qual é o instrumento ou pessoa que Deus preparou para reunificar o tempo? Para fechar, por que Deus cedeu das 12 tribos, 10 a deuses pagãos e duas tribos ainda continuaram a adorá-lo? Por que ele pegou o maior número do reino de Israel, entregou o reinado de uma pessoa que servia a deuses pagãos, poupando apenas duas, onde ele ainda estava ou era com aquele povo? Estimados irmãos, quero em primeiro lugar agradecer por estas 13 questões que foram dispostas para emprestarem esta nossa reflexão um maior grau de profundidade e também para tornar dessa via esta reflexão também em duplo sentido e também mais enriquecida do ponto de vista de compreensão neste ambiente de confraternização da palavra. Então vou passar a buscar o entendimento do alto para podermos juntamente refletirmos sobre as respostas a estas questões que nos foram colocadas. E a primeira destas, vou então fazê-lo em ordem como as questões foram colocadas. A primeira destas é: como é que Salomão chegou a ter muitas mulheres que caíram no pecado, sendo considerado um homem mais sábio? O rei Salomão era um homem dotado de muita sabedoria, mas uma sabedoria multidisciplinar, isto é, uma sabedoria em várias dimensões, conforme estivemos a dizer. Ele tinha sabedoria a nível da administração da justiça, tinha sabedoria a nível da organização do reino, tinha uma sabedoria versado em tecnologia, era versado na ciência. Portanto, ele tinha várias dimensões de sabedoria. E que ele foi sábio, o homem mais sábio do mundo, não deixa dúvidas a ninguém. Entretanto, temos que admitir que houve um aspecto que Salomão comportou-se como uma criança imatura, que foi a questão no que respeita aos seus muitos amores. E a busca pelos seus muitos amores fez com que ele acabasse por desviar o seu coração e o seu coração passasse a não ser inteiramente de Deus. Temos que, para compreender melhor isso, perceber como é que como é que Salomão pediu sabedoria a Deus. Quando Deus apareceu a Salomão em Gibeon, Salomão disse: peço-te um coração cheio do seu entendimento para saber distinguir o bem e o mal. Peço um coração cheio do seu entendimento. Como é que depois Salomão acabou? Acabou com um coração já dividido. Um coração que servia não inteiramente a Deus, mas também servia a outros deuses, neste caso que eram deuses das suas esposas estrangeiras.
Então, o que Deus condenou aqui, no caso de Salomão, não foi o fato de ele ter tido muitas esposas, não foi o caso aqui do que se chamaria de poligamia, tal como ocorre também em algumas tradições, tribos ou sociedades africanas. Mas foi o fato do rei Salomão ter se corrompido espiritualmente por causa desses casamentos mistos e desde então ele, tendo corrompido seu coração, passou também para satisfazer os desejos das suas mulheres estrangeiras, ele passou também a edificar de forma contínua ao mesmo tempo. Então, se ele fez como uma das principais obras dele foi construir o templo da adoração a Deus, depois Salomão, após o templo de Deus, construiu outros templos para adorar a Deus. Então, Salomão, nesta altura, nessa fase de vida, ele já era um homem apóstata. Portanto, ele praticava apostasia misturada com velhice. Então, por essa conduta de Salomão, Deus já aparece já nesta fase de Salomão, já irritado com a postura de Salomão, porque o coração de Salomão já não servia única e inteiramente a Deus. Então, isto é o que fez com que nós possamos compreender porque que Salomão caiu no pecado, tendo sabedoria concedida por Deus. 2. Será que Roboão era um rei escolhido por Deus por ter agido dessa forma? O que acontece, para nós melhor compreendermos essa questão, temos que nos lembrar do que está descrito em 1 de Reis, capítulo 12, versículo 24. É que quando Roboão quis se armar, organizar militarmente em força para poder recuperar as tribos que havia perdido a favor de Jeroboão, Deus manda informar a Roboão, por intermédio do profeta Shemias, para ele dizer: Roboão, não luta contra os israelitas, porque esses são vossos irmãos, são o vosso sangue. E segundo, essa divisão do reino foi a vontade de Deus. Então Deus assim quis que houvesse essa divisão do reino. Então, ele, Roboão, foi um rei escolhido por Deus, mas a sua ação, que foi não dar ouvidos ao conselho dos anciãos, e dar ouvidos aos conselhos dos seus amigos, pesar mais o conselho dos amigos, e dar como resposta ao povo de que eu iria aumentar ainda mais julgo, essa era a vontade de Deus. Deus assim quis. Roboão procedeu assim, porque era para cumprir a vontade de Deus. É por isso que mais adiante, em 12, 24, Deus enviou um profeta para dizer: Roboão, Deus quis assim, que houvesse a divisão do reino. Se quisermos compreender ainda mais de uma forma profunda, temos estado a dizer que isso iniciou com a idolatria do pai. Não iniciou propriamente com o próprio Roboão. Esse problema começou com o pai. 3. Por que Jeroboão cometeu idolatria tendo sido escolhido por Deus? Roboão cometeu idolatria mesmo tendo sido escolhido por Deus, porque ele, no seu interesse egoísta e também na sua insensatez, porque estava com medo de perder o povo e ele queria assegurar o controle sobre o reinado que Deus tinha lhe concedido. Ele agiu de uma forma insensata. Por quê? Porque a preocupação de Jeroboão era impedir com que o povo que ele governasse descesse até Jerusalém, que é onde estava a tribo do outro reino de Roboão. Então, o medo dele, na sua insensatez, ele a querer proteger o seu reinado para que o povo não saísse, ele acabou por pensar e deliberar consigo mesmo que melhor seria ter ali altares, ter ali deuses, porque a arca era uma e única, a arca estava em Jerusalém. Mas como é que ele haveria de reter o povo para prestar o culto somente lá onde ele estava? Então ele, na sua insensatez, entendeu que a melhor coisa era construir bezerros de ouro, que isso era uma prática idólatra dos cananeus. Então ele voltou a reincorporar a idolatria lá em Israel. Então, este foi
um motivo factual, processual, pelo qual Jeroboão cometeu essa idolatria. Quer dizer, ele poderia se justificar. Cometi isso porque eu queria impedir que o povo descesse para ir prestar culto. Mas ele fazendo assim estava agindo de forma insensata, porque ele sabia que ele não deveria proceder assim. Porque mesmo o próprio profeta Iás tinha lhe advertido que ele também tinha que andar no caminho de Deus. Então não é porque isso justifica, os meios não justificam os fins. Ele agiu insensatamente, mesmo sabendo que estava a fazer idolatria, mesmo sabendo que aquilo não era a vontade de Deus. Então vamos ver porque que 4 dizemos, porque que o jovem profeta desobedeceu a Deus e Deus também não revelou a mentira do velho profeta. O que acontece é que são duas perguntas de uma. Por que o jovem profeta desobedece e por que Deus não revelou a ele a mentira do velho profeta? O que acontece é que Deus já tinha revelado ao jovem profeta. Deus já tinha revelado ao jovem profeta. Porque Deus disse ao jovem profeta. E ele reteve isso e repetiu isso. Porque primeiro ele resistiu. Isso são o quê? São tentações que nós enfrentamos no dia a dia. Qual foi a primeira tentação que o jovem profeta teve? Foi quando o próprio rei Jeroboão disse: convido para a tua casa para ir repousar, vou te servir algo para comer. Ele foi recuperar as forças, volta. O que respondeu o jovem profeta? Disse que Deus disse-me que eu não posso aceitar alguma, pão algum, nem voltar pelo mesmo caminho. Ali ele conseguiu resistir. Mas depois, mais à frente, vai um velho profeta atrás dele e vai lhe mentir. E ele acredita. Quando ele acredita nesse velho profeta, porque ele diz que eu também sou profeta como tu. E quem me diz isso é o anjo. Ele acreditou. Então ele ali estava a desobedecer a Deus, mas Deus já tinha lhe dito. E ele sabia disso. Ele sabia. 5. Quais são as cidades que Deus poupou na divisão do reino e por que é que as poupou? Então, das 12 tribos, Deus conservou Jerusalém e Benjamim. Jerusalém ou Judá, portanto, a tribo do sul, que é chamada Reino de Judá, porque Jerusalém é capital de Judá. Judá porque foi lá onde Deus já tinha feito o juramento a Davi, que diz que em casa de Davi iria ser uma dinastia eterna de reis. Então isso gerou uma promessa que Deus ia conservar sempre uma luz sua lá em Jerusalém. Essa luz estava apontada aqui para Cristo. Benjamim era a menor das tribos. Era menos interessante, por assim dizer. Então essas são as 2 tribos que Deus poupou e que ficaram sob jurisdição de Roboão, que governou na zona do sul. 6. Quem instou Roboão ao reinado? Deus ou seu pai? Bom, quem instou Roboão enquanto filho de Salomão e de acordo com as regras e a lei do reinado, ele era legítimo sucessor do seu pai Salomão. Então, quem o reveste é o próprio Deus. Por quê? Porque ele nasceu filho do rei, do Salomão. E também era uma consequência natural, porque era um direito que ele tinha de suceder ao seu pai, porque ele era um reinado. Então, 7. Como é que é praticada a idolatria nos dias atuais? Que cuidados devemos observar para não cair nas mãos de líderes idólatras? Então, nos dias de hoje, a idolatria é praticada quando nós não buscamos o único Deus, quando nós não o adoramos em espírito e em verdade. Quando nós construímos altares nos nossos corações. O que são altares nos nossos corações? É nós termos um coração que está voltado a querer identificar locais, momentos para adorar a Deus. Deus, nos dias de hoje, nós adoramos, enquanto cristãos, adoramos a Cristo. Enquanto adoradores de Cristo, Cristo já disse que já não existe onde adorar. A questão não é onde adorar. Os verdadeiros adoradores
adoram Cristo em espírito e em verdade. Então a verdadeira adoração nos dias de hoje é obediência. Adorar a Deus, a Cristo, agradar a Deus, adorar a Cristo nos dias de hoje é ser obediente. Não é frequentar os cultos, não é simplesmente ler a Bíblia, não é conhecer a Bíblia. Não é isso. Verdadeira adoração é que em espírito e em verdade. O que é em espírito e em verdade? É adorar em espírito. O que é adorar em verdade? É andar segundo aquilo que está escrito. O que é andar segundo o que é obediência. Então, essa que é a forma de nós não cairmos nas mãos dos líderes idólatras. E essa que é a melhor forma de nós não praticarmos a idolatria. Agora, que cuidado nós podemos observar para não cair nas mãos dos líderes idólatras? É que nós, quando vamos buscar a comunhão com Deus, nós não vamos para seguir os líderes. Não é a comunhão com os líderes que nós queremos. Nós queremos a comunhão com o Criador. Cristo chama a todos e Ele quer ter uma relação individual com cada um. Então nós devemos atentar tão somente para Cristo. Temos que seguir a cristocentridade e compreender qual é a missão, qual é o grupo, quem são as pessoas que também adotam este princípio de cristocentridade. O que é cristocentridade? É adorar a Cristo. Como é que tu adoras a Cristo? Através do Espírito Santo. Por quê? Porque Cristo disse isso. Ele que disse aos seus discípulos que ele tinha que ir para que os discípulos não iam ficar reféns. Quem queria liderar os discípulos? Não é o líder espiritual. É o Espírito Santo. Não foi isso que Cristo disse? Foi isso que Cristo disse. Esse é o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é também Deus. Tanto quanto Deus Pai, tanto quanto Deus Filho. O Espírito Santo também é Deus. Este Espírito que vai nos guiar por toda a verdade. Este Espírito que vai permitir que nós consigamos completar a obra de Deus. Tu não vais conseguir completar a obra de Deus se tu não compreenderes a obra de Deus. O que vais completar o que não entendes? O que vai te fazer compreender a obra de Deus? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, a igreja que adota a cristocentridade é uma igreja que defende, que promulga, que massifica, que batiza as pessoas com o Espírito, não com água, com o Espírito Santo, verdadeira conversão, que conduz as pessoas para a verdade, as pessoas terem autonomia espiritual. Isto é que é o esquema do discipulado. Cristo começou aqui, ele não veio ao mundo para ser servido, ele veio para servir outras pessoas. À medida que ele vai servindo, as pessoas têm que empoderar outras pessoas. Tu, quando te empoderas, adquires os mesmos poderes para operar os milagres, tanto quanto Cristo, até maiores do que ele, pela fé e pelo nome de Cristo. Não é para seguir líderes, não é para depender de líderes, não é para depender de igrejas. Não é para isso. Isso não é cristocentridade. Isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, aquele que foi nos transmitido pelos verdadeiros apóstolos, esses transmitiram um espírito de fortaleza, um espírito de santidade e um espírito de sabedoria. O que concede isso? Santidade, sabedoria, obediência? É o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. Se o líder for ungido pelo Espírito Santo, for guiado pelo Espírito Santo, ele vai revestir novas vestes. O que são novas vestes? Ele vai estar apto a poder produzir frutos dignos da verdadeira conversão. E as mesmas bênçãos que a igreja, que é dispensada sobre essa igreja, sobre esse líder, sobre o seu agir, ele também se respalda de igual medida para toda aquela comunidade a qual ele serve. Então, essa é a forma como o Evangelho ele foi concebido e desenhado, porque quem inaugura o Evangelho, estamos a falar do Evangelho da Graça, é o próprio Cristo. Hoje, quem é o Senhor das igrejas cristãs é o próprio Cristo. Ele que é a cabeça das igrejas cristãs. As igrejas cristãs não têm outra modalidade a não ser adotar a cristocentridade. Então, esses aqui são, pelo menos, o que nós podemos apresentar como advertências, os perigos para a idolatria e bem como os cuidados para não cairmos nas mãos de líderes idólatras. Número 8. Por que Jeroboão vem reconhecendo a Deus nos atos do jovem profeta?
continuou a adorar deuses pagãos. Jeroboão assim procedeu porque ele continuou no caminho do erro, porque Deus já tinha previsto a ruína do próprio Jeroboão. Quando? Quando Jeroboão construiu altares pagãos, isto é, quando construiu bezerros de ouro, para impedir que o povo fosse fazer a verdadeira adoração. Essa é a questão anterior. Como é que nós vamos fazer a verdadeira adoração? Então, Jeroboão quis desviar o povo da verdadeira adoração. Construiu o quê? Bezerros de ouro. E depois chamou o povo, apresentou o povo aqueles bezerros de ouro. O líder idólatra não vai vos dizer que vocês estão aqui e adorem este bezerro de ouro. É o proceder, é o culto. É a dispensação, é a graça. Mas o que faz Jeroboão? Chama o povo e diz: estes são os deuses que tiraram os vossos pais do Egito. E o povo, como já estava contaminado, acreditou. E passaram então a prestar culto. O que Deus fez por essa conduta desviante? Deus prontamente desaprovou a Jeroboão. Como é que Deus desaprovou a Jeroboão? É quando manda este jovem profeta para ir amaldiçoar aquele altar onde Jeroboão queria fazer idolatria. E naquele momento, o jovem profeta vai dizer a Jeroboão que aqui, neste altar, esses falsos sacerdotes, Deus vai suscitar um rei que seja um rebento da dinastia de Davi, que se chama Josias. Ele estava a profetizar algo que aconteceu muitos anos depois. Josias foi um rei que incitou as reformas mais profundas que se conhece na história do reino de Jerusalém, chamado rei Josias. Então esse jovem profeta já estava a profetizar a Josias que haveria de vir para reformar o culto. Para reformar o culto. Por quê? Por causa desse proceder de Jeroboão. Então, é por essa razão que Jeroboão ainda assim continuou. Era uma profecia do Senhor e também esse proceder dele levou à sua própria ruína. Número 9. Como é que podemos nos cuidar para não cair na desobediência que o jovem profeta cometeu hoje, estando ao serviço do Evangelho? É não acreditar, não confiar no homem. É não confiar no homem. É confiar em Deus. Não é? É não agir por coração, por emoção. Agir pela fé. Duas coisas. Não confiar no homem. Confiar em Deus. Não agir pela emoção. Agir pela fé. O homem é enganoso. O coração é enganador. Pior ainda. Mas Deus não muda. Deus é único. Deus é justo. A sua palavra nunca volta para trás. Ele tem aquele caráter que não vai mudar por causa da tua vontade ou porque queres alcançar isso. Deus não muda. Ele é Deus. Então, somente pela fé, se nós agirmos pela fé, vamos aprender a essa obediência àquele caráter de Deus. Porque aquele caráter de Deus é um caráter que incomoda a nós próprios. Incomoda a nossa carne. Estou a falar da carne, não o nosso espírito. E se a nossa carne está incomodada, então o nosso espírito fica enfraquecido. Há esta luta constante no dia a dia entre o espírito e a carne. Então como é que nós podemos andar com a fé? Estamos a dizer que a primeira questão é não respeitar, não confiar no homem, mas confiar em Deus. O segundo aspecto é andar pela fé. Como é que nós andamos pela fé? É quando constantemente estamos a buscar andar nos caminhos de Deus. Como? Orando, jejuando, meditando nas Escrituras. Deus vai se revelar sempre. Ele vai sempre falar conosco. Se nós andarmos a praticarmos esses ritos. Esses são ritos de quê? Isso é o culto. Isso é que é verdadeira adoração, é isso. Orar, jejuar, meditar nas Escrituras. Tu já estás a cultuar a Deus. Estás a buscar a Deus. Estás a participar na verdadeira adoração. Estás a participar na igreja espiritual de Cristo. Enquanto tu fizeres isso, Deus vai sempre falando contigo. Vai sempre te alertando.
sempre vai te advertindo, sem precisares de ouvir no homem, confiar no homem, seguir o teu coração à emoção. Deus sempre há de falar, há de se expressar, há de se comunicar. Número 10. O que é aprender a lição? O que podemos aprender? Ou que lições podemos tirar do jovem e do velho profeta? O jovem profeta é isto que já vimos, como não cair na armadilha. Portanto, o jovem profeta, ele procedeu com uma fé intrépida, com muita coragem e com muita obediência até um certo momento. Mas depois, porque a nossa vida é feita de perseguições, armadilhas, ataques espirituais, ele primeiramente sofreu uma tentação do rei Jeroboão. Ele resistiu. Depois veio outra tentação. E a nossa vida é feita disso. Nós estamos constantemente a ser tentados. Constantemente. O que Cristo disse? Temos que orar, vigiar. Orar, vigiar. Então, só que aquele erro do jovem profeta foi um erro fatal. Há tantos erros que nós podemos cometer. Podemos cair, falou bem. Cair, levantar. Não foi isso que eu ouvi. Mas qual é o erro que tu vais saber que se cometer isso não vais cair? Qual é o benefício da dúvida que tens? Nenhuma. Então a obediência vale mais que o sacrifício. Número 11. Qual era o plano de Deus ao dividir o reino na história do resgate do homem do pecado original? Quando Deus dividiu o reino, isto foi resultado da insensatez, da rebelião ou da rebeldia e da teimosia do povo de Deus. Porque Deus enviou profeta atrás de profeta. Açoite atrás da açoite. Deus enviou vários sinais. E o povo não quis. Estamos a falar desde o tempo em que o povo de Israel é introduzido na terra de Canaã. Inicia a cumprir dos juízes. É uma sucessão de fatos em que Deus advertiu várias vezes. E o povo não deu ouvidos. Não deu ouvidos. Então, por que o povo não deu ouvidos? Por um lado, é que esta era a ruína ou consequência, sob o ponto de vista de uma interpretação deuteronomística, que é uma interpretação negativista da coisa. Então, tem a questão da bênção ou maldição. Nós temos o ciclo deuteronomístico. Então, aquilo foi a consequência do que o povo estava, o caminho que o povo estava a seguir, mesmo ignorando os vários alertas que Deus levava. Qual era o plano que Deus tinha? Era que o povo fosse castigado, para que depois se lembrasse e voltasse ao primeiro amor. Então, o que culminou com essa divisão do reino? Culminava com algo pior, que era o quê? Que era que o povo fosse ser capturado e levado cativo. Aconteceu a destruição do templo de Jerusalém. Foi o extremo. Destruiu-se o templo, destruiu-se a cidade, levaram todo o povo como cativo, eles foram novamente, voltaram para ser escravos. Aquilo que havia acontecido no Egito, foram levados agora. A tribo de Judá do sul foram levados para serem cativos dos babilônios. Os do norte, antes, 130 anos antes, estes do sul também tiveram igual condenação. Por causa dessa sucessão de erros, também eles foram os primeiros a serem levados cativos para os assírios, cuja capital é Nínive. Então, isto, quando perguntamos, só chegar à questão, qual era o plano de Deus ao dividir o reino? Então, quando o povo foi para lá, quase que os hebreus foram extinguidos, quase que passaram para extinção. Mas aquilo era um plano de Deus. É assim que depois Deus inspira ao profeta Daniel, chegou no momento certo, em que Daniel interpreta as escritas que estavam por ali nas paredes, que já estava a decretar o fim do domínio do reino assírio. E que Jerusalém haveria de ser reconstruída. Então é quando os assírios viram que tinham que soltar Ezequias, porque Ezequias é como se eles já tivessem se arrependido o suficiente, já tivessem ganho juízo, por assim dizer. Então eles
exalaram cartas, decretos, autorizaram para o povo voltar para a sua terra. Então eles quando voltam foram fazer o quê? Foram reconstruir Jerusalém. Então vai à frente, primeiro, o sacerdote Esdras foi com a missão de reconstruir o templo de Jerusalém. 13 anos depois vai Neemias, nomeado como governador, porque ele pela sucessão era da linhagem real, ele poderia ser um dos reis, porque era neto de Joaquim, um dos reis da tribo do norte. Então ele vai como governador para também ir fazer a restauração dos muros de Jerusalém. Depois disso, houve um interregno, um período de 400 anos, chama-se período interbíblico, em que Deus esteve quase que em silêncio. Então, isso era em preparação para o início do governo de Cristo. Então, este aqui era o plano de Deus. Tudo estava a confluir para lá. Estávamos aproximando-nos ao nascimento de Cristo, quando isto acontece. Número 12. Como é que Deus reunificou o reino e qual é o instrumento ou pessoa escolhida para reunificar? Atentei um pouco as respostas sobre essa questão. Deus reunifica o reino. É o que estamos a explicar. Depois o povo está cativo lá. Chegou o fim do tempo, o povo ganhou juízo e consciência. O clamor do povo chegou até Deus. Então Deus fez com que os reis de lá, inclusive o Dário, assinassem decretos. Ciro, assinassem decretos e dissessem para o povo voltar a regressar, porque eles já estavam a sofrer lá por reterem aquele povo ali. Então eles já viam que tinham que libertar aquele povo, porque era chegado o tempo. Deus assim. Então quando então há essa ordem para haver uma reunificação através da reconstrução do templo e da reconstrução da muralha e o grande avivamento espiritual que houve por intermédio de Neemias e Esdras, quando eles abriram o livro da lei, explicavam publicamente na rua, explicavam o livro da lei, ensinavam a lei, o livro da lei, e explicavam o livro da lei às pessoas. E essa explicação levou com que as pessoas se arrependessem daquilo que estavam a fazer. Tendo se arrependido daquilo que estavam a fazer, então as pessoas fizeram uma nova aliança com Deus e passaram desde então a andar segundo os caminhos ou os passos do Senhor. Mas esses instrumentos foram pregos, porque tudo apontava para Cristo. Para Cristo. A reunificação do reino ocorreu com a vinda de Cristo, porque Cristo é aquele que veio para que houvesse a reunificação do reino de Deus. Aqui estamos a falar do reino de Israel, certo? Que depois ficou dividido, Judá, Israel ao norte, não é assim? Mas depois houve uma reunificação do reino de Deus, que foi quebrar o muro que separava dos povos. Quebrar o muro que separava hebreus, povo escolhido, e gentios. Então, a reunificação do reino global ocorreu com Cristo, porque tudo apontava para Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e... 13 última, porque Deus cedeu das 12, o maior número 10, e conservou somente 2. Também nós já, nas questões anteriores, já tínhamos referido. Isso deveu-se a um juramento que Deus fez com Davi, porque Davi foi o homem escolhido segundo o coração de Deus. Aqui já estavam a começar os primeiros sinais de Cristo que apontavam a Cristo. Estes não foram os primeiros sinais claros de que casa é que Deus haveria de escolher dentre as 12 tribos. Por quê? Porque Deus, quando faz a aliança com Abraão, estava a escolher um único povo, que seriam os hebreus. Mas dentre os hebreus não se saberia qual seria a tribo, ou por assim dizer, qual era a casa que haveria de vir esse rei eterno. Então Deus escolhe Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi era natural de onde? De Belém, de Judá. Então, é por isso que foi naquela casa que Deus escolheu, queria ser uma casa de uma dinastia eterna de reis. Isto é, Deus jurou para Davi que desde Davi para frente nunca haveria de faltar reis que haveriam de vir da casa de Davi.
E estava a apontar para quem? Estava a apontar para Cristo. Para Cristo, porque Cristo também nós sabemos que é natural de Belém, de Jerusalém, de Judá. Então foi lá onde Deus, em juramento, em promessa a Abraão, prometeu que ali aquela lâmpada, aquela luz nunca iria se apagar. Das 12, aquela luz nunca iria se apagar. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, o vosso acompanhamento e o interesse manifesto. Queremos também convidá-los a deixarem ficar comentários, dúvidas, sugestões e também queremos exortá-los para partilharem este conteúdo com os vossos conhecidos, familiares, colegas, vizinhos. Deixem ficar o vosso gosto e também a par da partilha dessas páginas. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais, nossa página Facebook, Antônio Centras Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras LDA, nosso aplicativo Eloapp. Um abraço de luz, até breve.